Eu mostrei pra vocês lá no Instagram essas bolsinhas super fofas, fáceis e rápidas de fazer, que você pode usar sobrinhas e fica uma graça, perfeita para colocar cartões, fone de ouvido, absorvente, qualquer coisinha pequenininha que caiba aqui dentro. E mudando aqui a quantidade de correntinhas no início e a quantidade de carreiras, você pode fazer do tamanho que você quiser, para guardar celular, tablet, livro, até notebook. Então vamos lá! Todas as informações sobre o fio e agulha que eu estou usando vai estar na descrição desse vídeo. E se você é iniciante, também vai ter a playlist para você aprender a fazer todos os pontos que eu vou usar aqui. Eu vou começar então com a laçada inicial ou nó corrediço. E vou fazer 10 correntinhas. Uma. Aqui mais 2 correntinhas que vão ser o nosso ponto baixo inicial. Então, aqui está o meu ponto baixo e aqui está a minha 10ª correntinha. Então, nessa daqui, a contar da agulha, a 4ª correntinha, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer aqui o meu segundo ponto baixo dessa carreira. Vou pegando sempre essa alcinha aqui de trás e fazendo ponto baixo até chegar no final desse cordão de correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou fazer mais um ponto baixo para virada, aqui no mesmo lugar. Vou passar esse nozinho pra lá e vou fazer no mesmo lugar mais um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da volta aqui da carreira. Agora, eu vou sempre aqui, ó, no pezinho do ponto baixo, que tá de cabeça pra baixo aqui, pegando essas 2 alcinhas pra fazer o ponto baixo desse lado, tá? Então, eu vou fazendo pontos baixos até chegar lá do outro lado, ó. Então, aqui tá o pezinho do ponto. Então, eu entro aqui pegando essas 2 alcinhas aqui de cima, tá? Chegando aqui no final, você vai encontrar aquelas 2 correntinhas que a gente fez para dar altura do ponto baixo. E a gente vai fazer, então, o nosso último ponto aqui da carreira, nesse buraquinho. E vai fazer também o pontinho de virada. Assim, a gente fica com 3 pontos, igual a gente fez lá do outro lado. 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Vamos fazer o fechamento invisível, então eu estico um pouquinho essa alcinha. Vou entrar na alcinha de cima do primeiro ponto, pegando essas 2 partes aqui, vou encaixar essa alcinha aqui na agulha e vou jogar ela lá pra trás. Agora, a gente tem aqui 2 fiozinhos, né? Eu vou colocar a minha agulha no meio deles, então eu vou pegar só um. E vou encaixar essa alcinha que tá aqui atrás na minha agulha. Estico um pouquinho aqui pra não ficar muito solto, vou laçar o fio do novelo e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Vou entrar no próximo ponto pegando só a alcinha de trás e faço ponto baixo. Só a alcinha de trás, ponto baixo. Só a alcinha de trás, ponto baixo. E eu vou fazer isso em todos os pontos até chegar aqui no final, sem fazer aumentos. Um ponto para cada ponto de base, sempre pegando somente na alcinha de trás. Cheguei aqui no final, cuidado para você não pegar essa alça e fazer um ponto, porque já tem um ponto aqui nela, você vai acabar fazendo um aumento, a sua bolsa vai ficar torta, tá? Eu vou esticar aqui, porque agora a gente vai aproveitar para finalizar esse pedacinho de fio que tá aqui. Então, a gente vai desfazer esse nó da laçadinha inicial e pode puxar para essa partezinha entrar lá dentro do ponto. Puxou. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria, você pode trabalhar com uma agulha menor também, que funciona. E eu vou entrar com esse fio dentro de alguns pontinhos por aqui. Para ficar bem presinho, você pode fazer movimentos de ida e volta. Então, por exemplo, eu vim com o fio até aqui, em vez de eu parar por aqui, agora eu vou passar para o outro lado e vou voltar com esse fio. Assim, você cria mais resistência e vai ser mais difícil desse fio sair daqui de dentro. E agora, você já pode cortar a rente e eliminar essa pontinha. Agora, a gente vai ajeitar a nossa bolsa, que tá meio do avesso, né? Então, a gente começa a empurrar o fundo lá pra baixo. E ela já vai tomando essa forma. Vamos finalizar, então, aqui a nossa carreira. Então, vou fazer novamente aqui com vocês o fechamento invisível. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro ponto. Eu venho nas 2 alcinhas de cima do ponto, com a agulha de trás pra frente. Pego essa alcinha, coloco na agulha e puxo ela lá pra trás.
Esse fiozinho aqui ficou, então, duplo. A gente vai pegar só um deles, o que tiver mais pra cima ou mais pra trás, vai colocar a nossa agulha e encaixar na alcinha que tá lá atrás. Encaixei, pega o fio do novelo, engancha na agulha, traz aqui pra frente e fecha o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, eu vou fazer a carreira inteira pegando só na alcinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no final novamente. Cheguei aqui no final, e se você for fazer a sua bolsinha toda da mesma cor, você pode continuar igual a gente fez a carreira anterior. Como eu vou trocar de cor, eu vou cortar o meu fio aqui com uns 4 ou 5 dedinhos, mais ou menos. Vou puxar. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, ou pode ser uma agulha menor de crochê mesmo. Vou passar aqui nas duas alcinhas de cima do primeiro ponto. E de onde esse fio está saindo, eu vou retornar. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui e vai sair lá dentro, pegando também essa alcinha que tem aqui no avesso, tá? Então, eu pego as duas alcinhas ao mesmo tempo. Ajusta aqui para esse ponto se parecer com os demais, ficar do mesmo tamanho. E agora, você pode vir aqui no avesso e esconder essa ponta dentro de alguns pontinhos. Então, eu vou descendo aqui com ela e passando pelo avesso aqui, dentro de alguns pontos. Depois de passar por alguns pontos, você pode cortar rente e eliminar essa pontinha. Agora, eu vou ajustar. E vou pegar a minha segunda cor, que nesse caso aqui vai ser o amarelo. Vou deixar uns 3 ou 4 dedinhos de fio sobrando. Vou vir aqui no mesmo lugar onde eu finalizei. E agora, só pra dar uma reforçada, em vez de pegar só a alcinha de trás, eu vou pegar a alcinha de trás mais a alcinha do avesso, tá? Só pra esse comecinho aqui ficar bem reforçado e o fio não sair. Passei o fio do novelo. Eu vou segurando esse fiozinho aqui junto com o meu crochê, porque eu vou esconder, eu vou conduzir ele. E vou pegar aqui o fio do novelo e fazer aqui uma correntinha para ser o meu primeiro ponto baixo. Agora, para fazer o próximo ponto, eu vou pegar a alcinha de trás e vou passar também por baixo desse fiozinho aqui que eu quero esconder. Então, eu vou conduzindo ele. Busco o fio do novelo, faço o ponto baixo. Vou no próximo, pego só a alcinha de trás, mais o meu fiozinho amarelo, busco o fio do novelo e fecho meu ponto baixo. E assim eu vou fazendo até terminar essa pontinha aqui, que vai ficar lá do avesso. E se sobrar, você pode cortar um pedacinho, tá? E aí, a gente vai fazendo da mesma forma que a gente fez a carreira anterior, um ponto para cada ponto de base, sempre pegando aqui a alcinha de trás. Cheguei no final, então, da minha parte em amarelo. Eu fiz, então, 3 carreiras de ponto baixo com rosa e 3 com amarelo. Se você fizer uma cor só, você faz 6 ou até chegar na altura desejada. Aqui eu já fechei com o mesmo fechamento, só que em vez de eu finalizar aqui o meu ponto baixo, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo agora, tá? Então, eu só puxei o fio do novelo lá de trás, e agora eu vou entrar só na alcinha de trás e fazer ponto baixíssimo, tá? Cuidado pra não apertar, pra não deformar a sua bolsinha. Então, eu sempre dou uma esticadinha aqui, ó, depois de finalizar o ponto. Puxo e estico. Entro na alcinha, puxo e estico. Porque senão ela vai fechando aqui, porque você apertou muito o ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou dar toda a volta. Fiz aqui o último ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio com uns 4 ou 5 dedinhos de sobra. Puxo aqui o fio da agulha. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria ou uma agulha de crochê com número menor. E vou entrar aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Entrei nessas duas alcinhas, eu vou retornar de onde o fio está saindo, ele tem que dar a volta e entrar novamente. E já vou colocar lá dentro, ó, já pegando essa outra alcinha aqui de trás. Então, a gente simula aqui o último ponto baixíssimo, ajusta para ele ficar com o mesmo tamanho dos demais. Vem aqui no avesso e esconde essa pontinha passando por alguns pontos. Agora, a gente ajusta a nossa bolsinha e vamos aplicar o botão. Se você fez com duas cores, você pode escolher tanto usar a cor de baixo quanto a cor de cima. Aqui, por exemplo, ó, eu usei o mesmo verde,
mas aqui eu já usei o azul pra ficar diferente. Eu gostei das duas opções, essa fica mais discreta, essa fica mais colorida, tá? Fica aí à disposição dos seus fios mesmo, o que você tem pra poder utilizar. E eu vou usar um botão com pezinho, que ele tem essa parte aqui atrás pra gente poder costurar, tá bom? Nesse caso, acho que funciona a cor prateada, mas tem também disponível no mercado por aí, na cor dourada. Esse aqui é até um pouquinho maior de tamanho. Eu acho que esse prateado menorzinho ficou mais delicadinho pra gente colocar. E aí, se você tiver com um fio um pouco mais grosso, você pode cortar ele no meio pra poder passar por aqui. Mas se for mais fino, igual ao meu, você já vai conseguir colocar esse fio dentro do buraquinho sem cortar. Aí você pode pegar uma agulha menor, uma agulha de tapeçaria, alguma coisa assim pra poder te ajudar a passar o fio aqui no meio. Depois de passar o fio aqui no meio do botão, você pode deixar uns 4 dedinhos de cada lado, pra gente poder costurar ele na nossa bolsa. E aí, a gente vai encontrar o meio aqui, tá? E a posição onde a gente vai colocar o botão. Eu gosto de colocar no pezinho aqui, ó, do ponto da última carreira, tá? Nem muito aqui em cima, nem muito aqui pra baixo. Eu acho que essa posição foi a melhor que eu encontrei. E aí, você pode, no olhômetro mesmo, ou pegar uma régua, uma fita métrica pra medir onde que é o meio. Aqui eu já tô vendo que é mais ou menos aqui. Então, eu vou vir com uma agulha de trás pra frente pra puxar o meu fio lá pra trás, pra parte do avesso da bolsa. Então, eu puxei uma perninha e a outra perninha eu vou puxar aqui do lado, sempre com um fiozinho no meio pra gente poder dar um nozinho lá atrás, tá? E aí, você estica e dá mais uma olhada se realmente ficou no meio, senão você troca de posição, tá? E agora, a gente pode virar nossa bolsinha aqui do avesso pra facilitar. E eu vou dar um nozinho. Pode apertar um pouquinho, tá? E com a agulha de tapeçaria ou uma agulha menor, agora a gente vai esconder essas pontas, uma pra cada lado. Então, eu vou passando aqui debaixo de alguns pontinhos. Como a cor é diferente, cuidado pra você fazer uma coisa um pouco mais discreta, um pouco mais organizada, tá? Mesmo que a cor rosa fique aparecendo aqui atrás pelos pontos amarelos, se for uma coisa organizada, uma coisa mais reta, fica bonito da mesma forma, tá? Então, eu passei esse fiozinho pra esse lado, agora eu vou passar o outro fiozinho lá pro outro lado. Depois de passar por alguns pontinhos, você pode vir com uma cola para artesanato, cola pega-mil e colocar aqui, caso você queira se sentir mais segura de que puxando esse botão aqui não vai soltar. Mas eu fiz várias bolsinhas sem costurar e sem passar cola e puxei com vontade, assim, os botões e eles não saíram. Fica bem presinho dessa forma, tá? E aí, você pode cortar aqui, rente, e descartar essa pontinha. Agora, a gente vai pegar mais um pedacinho de fio. Eu vou continuar usando aqui o rosa. Meu rosinha tá quase acabando, ó. E aí, eu vou cortar mais ou menos o tamanho da bolsinha aqui, ó, ida e volta, tá? Esse é o tamanho adequado pra gente poder fazer a alcinha e costurar lá dentro. Certo? E aí, eu vou enganchar ela aqui no meu botão, como se ela já estivesse fechada. E vou passar ela lá pra trás, ó. Pra entender que tamanho de fio eu preciso, tá? E aí, eu vou vir com a agulha aqui na parte de trás pra buscar esse fiozinho. Então, eu gosto de vir aqui logo abaixo do nosso acabamento de ponto baixíssimo, né? Tem aqui o ponto baixíssimo e aqui tem a alcinha da frente do ponto que ficou sobrando. Então, logo abaixo desse fiozinho, eu busco aqui a primeira perninha do fio. E do outro lado, pelo menos com um fiozinho aqui de diferença, eu vou buscar a outra perninha, porque a gente também vai dar um nozinho lá atrás. Se você passar pelo mesmo buraco, não vai adiantar o nozinho, né? Ela vai ficar solta. Então, ó, eu tô descobrindo aqui qual o tamanho de fio que eu preciso, pra não ficar apertado, nem ficar sobrando, certo? E agora, a gente pode passar esses fiozinhos aqui pro meio, ó, um pra cá, um pra cá, pra gente conseguir dar esse nozinho com ela ainda fechada. Então, vai ajustando bem pra você não perder esse tamanho dessa alcinha. E aí, com eles aqui no meio, você pode dar um nó. E aí, vai descendo esse nozinho. E agora, eu vou passar pra fora de novo. Então, eu venho aqui, ó, e puxo. Do outro lado. E puxo. Pra eu poder apertar esse nozinho ainda com a alcinha no botão. Dessa forma, a gente consegue
o tamanho perfeito para essa bolsinha se fechar e não ficar sobrando nem faltando alça aqui, tá? Então, feito o nozinho lá dentro, eu posso tirar aqui do botão e a partir desse momento você não mexe mais no nó, tá? Cuidado para você não apertar nem afrouxar ele. E agora eu vou vir aqui do avesso e fazer a mesma coisa com as pontinhas. Vou esconder para um lado e esconder para o outro. Sempre lembrando de não mexer no nó. Então, se você quiser segurar aqui, ó, fica mais fácil, tá? Pra você não perder ele. E agora eu vou entrar aqui dentro de alguns pontinhos. Ó, nessa hora de puxar aqui, tá vendo? Se eu estiver segurando, eu não vou perder o meu nozinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se você quiser passar uma colinha, você vai vir aqui com delicadeza e levantar o fio, tá? E vai colocar um pinguinho de cola lá dentro, ó. Bem de leve, pra não sobrar muita cola. Então, ficou a colinha lá dentro, agora eu solto. A colinha vai entrar. Vou do outro lado fazer a mesma coisa. E aí, você espera secar um pouquinho e aí você já pode cortar a ponta, tá? Assim, a pontinha vai ficar presa lá dentro e não vai correr o risco de escapar. Então, aqui na parte de dentro fica assim, com esse nozinho de outra cor. Isso não me incomoda. Se isso te incomodar, você usa, então, a mesma cor aqui de cima, tá? E aí, a gente ajusta a nossa bolsinha e pode fechar aqui o botãozinho e armar ela. Então, ficou assim a nossa bolsinha. 3 carreirinhas aqui de uma cor, 3 de outra. Fica perfeito esse tamanho pra colocar cartões, tá bom? E como eu falei lá no início, você pode fazer de vários tamanhos pra utilizar com outras coisas também. Inclusive, mudar o ponto aqui, usando um ponto baixo comum, pegando as duas alcinhas, um ponto baixo centrado. Utilizar outros tipos de ponto fantasia, misturar os pontos básicos do crochê. Enfim, você pode fazer de diversas maneiras. Inclusive, se você tem dificuldade de criar suas próprias bolsas, você não sabe por onde começar, às vezes você recebeu uma encomenda de uma cliente, de uma foto que ela achou na internet, você não sabe como reproduzir aquela bolsa, como fazer uma releitura, você pode clicar no link que vai estar também aqui na descrição do vídeo e conhecer um pouco mais sobre o curso de bolsas de crochê sem receita, tá bom? Caso esteja com as inscrições fechadas, o link vai te direcionar para um grupo onde eu vou te avisar quando a próxima turma estiver com as inscrições abertas. E eu te convido também a entrar no meu site www.meuqueridocrochê.com.br e conhecer os meus outros cursos e workshops disponíveis para você aprender a fazer diversas peças em crochê, ter autonomia, se aperfeiçoar e conseguir aí aumentar a sua renda com essa atividade, tá bom? Lembrando que todas as informações, tamanho, quanto que eu gastei de fio, qual agulha que eu usei, qual o tamanho desse botão, vai estar na descrição do vídeo. E agora eu vou te mostrar alguns outros modelos dessa bolsinha que eu fiz para te contar o quanto de fio que eu gastei em cada uma delas, que tipo de fio eu usei, qual foi o peso final, qual foi o tamanho final. Inclusive, eu vou colocar também aqui na descrição a sugestão de preço de venda, tá bom? Caso você ainda não saiba precificar, eu vou colocar aqui uma sugestão pra você. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscreve no canal pra poder receber as próximas videoaulas que eu vou postando por aqui, tá bom?